As Nações Unidas estimam que até o fim do ano, mais de 5 milhões de pessoas vão deixar a Venezuela. O país vive a pior crise humanitária da América Latina. O Brasil nunca recebeu tantos venezuelanos como agora. Nossos repórteres passaram 2 semanas na fronteira com a Venezuela e vão contar histórias de um povo que perdeu tudo e luta para recomeçar. A fila se forma cedo, antes mesmo do posto de recepção e identificação do lado brasileiro abrir. O que trazem não é muito, alguma bagagem, o pouco que sobrou. Ao cruzarem a fronteira, os venezuelanos deixam para trás os últimos anos de privação e um país que eles não mais reconhecem. São 7 da manhã. Jonathan está cansado. Em 16 horas, percorreu mais de 800 quilômetros de ônibus da cidade natal, El Tigre, no norte da Venezuela, até Santa Helena de Uairén, última cidade em território venezuelano. De lá, são 20 minutos até Pacaraima, extremo norte de Roraima. O senhor veio porque o senhor quer morar no Brasil? Buscando melhor vida. Eu vim com uma família, ajuda a sacar os papéis a uma família. Com a família? Sim, toda minha família. São quantos aqui? 9. Primo, abuelo, todo isso. Só pura família. Milhares de venezuelanos como Jonathan só enxergam um horizonte fora de sua terra. Estima-se que, todos os dias, 5.000 pessoas deixem a Venezuela. Um país que já foi um dos maiores exportadores de petróleo do mundo e que hoje enfrenta a pior crise da história. A inflação da ordem de 10 milhões por cento torna a vida praticamente inviável. A Agência das Nações Unidas para Refugiados calcula que mais de 10% da população já tenham emigrado do país governado por Nicolás Maduro. Em 2017, quase 7.000 venezuelanos haviam solicitado permanência no Brasil. Este ano, só até o mês de setembro, o número subiu para quase 62 mil. Média de 230 por dia. O Brasil é um país formado, por migrantes, por ondas e ondas de migração, é uma mistura de povos e eu acho que isso também é uma das razões, por isso que o Brasil é uma referência em termos de acolhimento, proteção de refugiados. No posto administrado pelo Exército, os exilados apresentam documentação e ganham visto de entrada. Aqui também recebem todas as vacinas obrigatórias. E então podem entrar com o pedido de refúgio ou de residência temporária. A migração venezuelana vive hoje um segundo estágio. Se há um ano vieram os pais, os provedores, os chefes de família, hoje está vindo o resto da família. Muitos idosos e principalmente crianças. No primeiro momento, vinham cerca de 60 crianças por dia. Hoje, são 150, em média, que pedem residência aqui no Brasil. Liliana, a nora e o neto acabaram de chegar. O filho de Liliana já trabalha em Mato Grosso do Sul. Se separou a família. Como ele, tenho muitos separados em várias partes. Mas agora? Bueno, ahora vamos a todos a ver si nos unimos todos. Tem esperança? Claro. Tenho esperança. Emica e Liliana podem ir por conta própria para Mato Grosso do Sul após pegarem a documentação. Mas podem também recorrer ao abrigo e transporte fornecidos pelo governo brasileiro em parceria com a Organização das Nações Unidas, ONGs e iniciativa privada. É a chamada Operação Acolhida, uma força-tarefa humanitária criada em 2018 e gerenciada pelo Exército. A primeira recepção dos imigrantes é no alojamento de passagem. Como o abrigo é transitório, as crianças não vão à escola. Camila e Bexa chegaram ao Brasil há 3 semanas. Camila veio com o pai, meio a contragosto. Eu quero ir porque aí está toda a minha família e eu la extraño. Eu quero ver a minha abuela, a minha tia, de todo.
A mãe está no Chile, mas o pai tenta conseguir um emprego em Curitiba. Camila, resignada, abre mão de escolher onde vai morar, mas não o que vai fazer. Primeiro eu quero estudar e depois bailar. Já Bexa está feliz e aliviada. Ela sentia na pele as dificuldades de um país inteiro. Havia comida na escola? A veces en Venezuela siempre no hay paz, no hay nada y todo es una guerra y todo es, por eso lo venimos para acá también. Ela veio com o pai, a mãe e 2 irmãos e nos leva para conhecer a carpa, como é chamada a tenda onde passam a noite. Nossa surpresa é saber que a menina é filha de um homem procurado na Venezuela. Este senhor é um abrigado especial aqui do alojamento de passagem. Ele é um militar de alta patente do exército venezuelano. Vocês não apoiam o governo do atual presidente, de Maduro? Bueno, él ha querido sobornar a muchos compañeros de nosotros, pero somos pocos los que hemos aceptado esa propuesta de parte de él. O tenente-coronel do exército venezuelano comandava uma tropa de 163 homens quando decidiu sair do país com os 3 filhos e a mulher e se tornar um desertor. Mi decisión de dejar mi carrera y dejar mi puesto es para una mejor forma de vida para mis hijos. Esa es mi única razón, mis hijos. Hoje, em Pacaraima, tão perto da fronteira, ele não pode sair do alojamento por segurança. A Polícia Federal registrou nos últimos 2 meses um aumento no número de venezuelanos refugiados que entraram no Brasil. Foram quase 20 mil. Muitos chegam em situação de miséria. Na nossa série especial de hoje, vamos mostrar que os nossos repórteres encontraram famílias de alguns desses imigrantes. Fora do guarda-chuva da Operação Acolhida, muitos venezuelanos só podem contar com a própria sorte. Na estrada que liga Pacaraima à capital Boa Vista, famílias inteiras seguem a pé para a cidade. Ionailes, a irmã e o cunhado tinham dinheiro contado para pagar a passagem de ônibus, mas foram roubados em Santa Helena, última cidade venezuelana antes de cruzar a fronteira. É mais difícil a situação agora. Eliene traz o bebê que nasceu há apenas um mês. Por que você não esperou mais um tempo até o bebê ficar um pouco maior, até você se recuperar? Por que não esperou? Porque allá en Venezuela está la cosa tremenda, no hay que comer, no hay trabajo, no hay nada. O marido, Ramon, era soldado. Ganhava 120 bolívares por mês, o equivalente a R$24. Daba para 3 días. De comida? Sim, só. nada más. Tinham quase nada na Venezuela. No Brasil, tampouco. Mas aqui, pelo menos, há um fio de esperança. E é a ele que se agarram Pedro e Stephanie. Encontramos o casal na beira da estrada, num sol de rachar, a caminho de Boa Vista, com os 4 filhos. Todos pequenos, um cadeirante. Eu vi que vocês têm aqui... Tem água, la roupa e a comida. E quanto é a passagem para Boa Vista? Passagem de ônibus? Cada um 30 reais. E todos são 120 reais. Pedro está há 6 meses sem conseguir emprego. Vocês já almoçaram? Almoço? Não, eles comeram ahorita pancito. E vocês? Almoçaram? Os pais? Boa Vista é o destino de muitos exilados. Depois de cruzarem a fronteira, é a primeira grande cidade que encontram. Mas não grande o suficiente para absorver tanta gente em tão pouco tempo. Lugares abandonados, como as ruínas da antiga Secretaria Estadual de Educação, se tornaram um lar precário para muitas famílias.
Eles começaram ocupando a calçada, em frente à Secretaria Estadual de Educação. Depois, passaram para aquele ônibus abandonado ali. E aí, desde o ano passado, começaram a ocupar o prédio, que já estava bastante deteriorado, sem telhado, sem cobertura. A senhora está aqui já há quantos meses? 3 semanas aqui. Dona Arelis, de 64 anos, improvisou aqui uma cozinha e um quarto. Se llueve, se moja todo. Esta é sua habitação? Sim. E a senhora dorme aqui no chão? Assim, com plástico? Com os cartões abaixo. Com papelão? Sim, papel. A cozinha é essa lata com lenha. E onde que a senhora consegue comida? Empiezo a pedir mucho fome e me dá unos realitos, 5 reales. E vou a comprar que se um espaguete, um arroz, uma mortadela. No cômodo vizinho, vive a família de José Sánchez. Quisiera estar contigo para decirte que te quiero. Yo cantaba mucho con los mariachis. Sentimiento. Não dá para cantar de barriga vazia, né? Já hoje, é demasiado tremendo. Mas a música ainda não é o seu ganha-pão no Brasil. Ele vive de bicos. José mora num cômodo pequeno com a mulher e as 2 filhas. Aqui é o banheiro, tem um chuveiro aqui e a torneira. E o senhor vive, apesar de tudo, com alegria? Cantando alegre, porque se uno no le da ánimo a la vida, nadie va a venir a darle ánimo. Prestarte mucha atención, es que aquí dentro manda el corazón. Guilherme também vive na ocupação, pensando no que virá pela frente. É por isso que ele lava o uniforme com o maior afinco. Eu lavo porque eu quero ir para a escola, quero aprender, quero ser alguém na vida. Pues. Todos os dias vai à escola? A vezes. Às vezes? Por que às vezes? Porque às vezes saio a buscar comida, pedir na rua. A estimativa do Exército é que 1.600 venezuelanos vivam em situação de rua na capital de Roraima. Então viemos para esse lado e muitos venezuelanos se instalaram aqui nesse terreno e montaram barracas aqui. E aqui encontramos, por acaso, Yonailis, que havíamos conhecido na beira da estrada. Tuvimos que conseguir pedir plata para poder. Conseguiram pedir dinheiro e pegaram um ônibus. Como é que está sua irmã, seu cunhado e as crianças? Também porque têm vida, mas a situação está... Porque meu cunhado todavía não conseguiu trabalho. O marido de Yonailis construiu uma barraca que ela organizou como pôde. Nunca pensé que nuestro país se fuera a poner de esa manera. Estamos acá para ver si Brasil nos da una oportunidad al poco venezolano que estamos acá. Roraima é o estado brasileiro com o maior número de venezuelanos residentes. São quase 70 mil. E esse crescimento acelerado da migração nos últimos 2 anos inchou a região. As consequências dessa explosão populacional para a saúde, educação e segurança é o que vamos ver agora na série especial. Esta imagem é um sinal de que muita coisa mudou. Do lado de lá e, por consequência, do de cá. Essa é a fila de carros venezuelanos que cruzam a fronteira para abastecer aqui no Brasil. Antigamente era o contrário. Eram os brasileiros que iam para a Venezuela abastecer porque lá a gasolina era mais barata, pagava-se R$1 o litro. Hoje os venezuelanos vêm para cá abastecer a R$4,70 o litro. Em Venezuela não temos combustível. E é assim com tudo. Alimentos, roupas, peças para carro, remédios, material de higiene. A Rua do Comércio, em Pacaraima, nunca esteve tão cheia como nos últimos 2 anos.
Os donos das lojas são brasileiros? São brasileiros. Agora a clientela? São venezuelanos. Valmir, que há 15 anos tem uma loja de roupas em Pacaraima, nunca vendeu tanto e também nunca teve medo de assaltos como agora. É assustador, porque é uma cidadezinha pequena, né? Aí, para quem não tem o costume de viver assim com violência. Com o aumento do fluxo migratório em Roraima, cresceu também o número de ocorrências policiais envolvendo venezuelanos. Da população carcerária do estado, que é de 2.754 pessoas, quase 10% tem nacionalidade venezuelana. No mês passado, 30 venezuelanos foram detidos em Pacaraima. Segundo a polícia, eles integram 2 facções criminosas da Venezuela já atuantes no Brasil. As quadrilhas estariam se especializando em saques a caminhões de mantimentos que cruzam a fronteira. O prefeito de Pacaraima é contra a livre entrada de venezuelanos que tenham histórico de crimes. Existem algumas coisas que a gente tem tentado trabalhar com o governo federal e o governo do estado, que seria principalmente a questão da identificação dessas pessoas que teve problema na justiça na Venezuela e tentar pelo menos coibir que essas pessoas adentrem no Brasil. A cidade enfrenta um boom populacional. Em janeiro de 2017, Pacaraima tinha 12 mil habitantes. Hoje, a estimativa é que sejam quase 18 mil, um crescimento de 50% em menos de 3 anos. No único hospital da cidade, a quantidade de pacientes quase quadruplicou, mas o número de equipes médicas passou de 4 para 6. Ulides Andreina. Norimada Carmen. Carmen Amália Gonçalves. 95% dos pacientes atendidos são venezuelanos. Nas escolas públicas, acontece o mesmo. De um ano para cá, com um aumento no fluxo de imigrantes, essa escola inchou. Onde antes havia 400 alunos, hoje há quase 600. E muitos ainda estão na fila de espera por uma vaga. E o ano que vem vai aumentar mais a quantidade de alunos. Porque só esse período agora já vieram para mais de 50 pais procurar vaga na escola e não podemos nem temos como atender. Nessa sala do segundo ano, não há carteiras para todo mundo. Quantos aqui são venezuelanos? Você é metade. Você é metade também? A Inê cruza a fronteira todos os dias. E por que você tem que vir até o Brasil para estudar? Porque eu não estudo e fico na minha casa sem fazer nada. Porque lá em Santa Helena está faltando escola? Uhum. Casi só tem aqui no Brasil. Na escola, as crianças aprendem o que é pluralidade. Você tem só amigos brasileiros? Não, de venezuelanos, brasileiros. Tudo misturado. E você vê diferença? Não. Segundo o Censo Escolar de Roraima, de 2015 até esse ano, houve crescimento de 4.600% no número de venezuelanos matriculados na rede estadual. Em Pacaraima, a Agência das Nações Unidas para Refugiados já começou a ajudar na construção de uma nova escola, que deve ficar pronta no início do ano que vem. São mais de 800 carteiras e uma escola nova aí, com emergencial, claro, mas que vai apoiar a educação aqui do município de Pacaraima. Na capital de Roraima, os serviços públicos também andam pressionados. 4 anos atrás, aqui nessa maternidade pública em Boa Vista, a cada 100 partos, 3 eram de gestantes venezuelanas. Hoje esse número é muito maior. A cada 100 crianças que nascem aqui, 32 são filhas de mulheres que vieram da Venezuela. Muitas já migram para o Brasil grávidas, algumas com a saúde bastante debilitada. E por isso também cresceu um outro índice. O número de bebês prematuros que nascem nessa maternidade praticamente dobrou nos últimos anos. A gestante venezuelana, ela chega aqui sem pré-natal. Para nós é um ponto pacífico importantíssimo, né? Elas têm chegado aqui desnutridas. O número de bebês prematuros que nascem aqui aumentou muito.
Jennifer antecipou a mudança para o Brasil assim que soube que esperava Christopher. He podido darle muchas cosas que allá en Venezuela no hubiera podido darle a mí. Este pediatra venezuelano migrou para o Brasil há 5 anos e aqui, diz, consegue exercer melhor a profissão. Sentimos um aperto bem grande aqui. É um aperto muito grande, porque passamos de ser um país que era considerado um dos mais ricos da América Latina, nos últimos 20 anos passou a ser um dos mais pobres e mais necessitados. Daimiles engravidou assim que chegou ao Brasil. Eliseu, um menino forte e cabeludo, vai começar a vida no país que o acolheu. E você tem um brasileiro no colo. Eu estou feliz porque está aqui e pode adquirir as duas nacionalidades, pode ser brasileiro e venezuelano. Agora, nossa série especial, o que os venezuelanos refugiados mais querem no Brasil é emprego. E só uma pequena parcela consegue trabalho com carteira assinada. Muitos partem para a informalidade e passam a viver nas ruas, praças e lixões. Todos os dias, às 10h30 da manhã, chega o caminhão. Umas 10 pessoas já estão à espera. Avançam antes mesmo da carga ser despejada, porque tem pressa. Sobrevivem daquilo que a cidade inteira já rejeitou. Todos aqui vieram da Venezuela. O senhor vive disso? Eu vivo disso aqui. Todo dia o senhor vem aqui buscar? Toda hora. O material é vendido para usinas de reciclagem ou ferros velhos. Do lixo também saem roupas e até o que pode virar almoço ou jantar. O senhor já tentou procurar um trabalho? Sim, mas a gente não dá, não. Por quê? Não dão um emprego para você? Só fala que o venezuelano é pilantra e tal, mas eu tomo isso aí como discriminação a venezuelano. O Estevan, ele vive não muito longe do lixão. Na verdade, ele vive praticamente dentro dessa área aqui do lixão. E é bem aqui em cima. A gente pode subir, Estevan? Podemos? Com licença. Olá. Eu vivo aqui, mas tenho 4 anos morando aqui. Aos 23 anos, ele sustenta a mulher e as filhas com o que retira do lixo. Mas se o meu pai não catava lata, não. Você se arrependeu de ter vindo para o Brasil? Não me arrependo não, mas lá não tem comida, não tem nada. Você não voltaria lá? Não, não volto não. Arepa é uma espécie de panqueca venezuelana que Drina vende nas ruas de Pacaraima. Com muito sacrifício, com muito esforço. E esse sacrifício todo é por quê ou para quê? Primeramente, mis 2 hijos. Tengo 2 niños hermosos que los tengo en Puerto Ordaz y vengo acá a trabajar para poderlos sostener a ellos allí en Puerto Ordaz, porque les pago colegio. O dinheiro que ganha com as arepas, Drina paga a escola, o uniforme das crianças que moram na Venezuela e o aluguel no pequeno apartamento em Pacaraima. Você prefere dormir assim na carpa ou não pode comprar uma cama? Como é? Duermo aí, bien. Me gusta dormir aí, me sinto segura aí. Em Boa Vista, o emprego para os venezuelanos também é escasso. Aqui, eles aprenderam com os brasileiros a tirar proveito das brechas, dos intervalos. E assim o senhor consegue tirar quantos reais? 20 ou 30, no mínimo. Quando está o dia bom demais, 50 ou 70. No semáforo, uma moradora de Boa Vista se queixa. Quando ficar fazendo reportagem sobre venezuelano, é incentivo para vir mais. Então é melhor ignorar os venezuelanos? Claro que está incentivando, dando direito a telefonema, direito a casa, maternidade, um monte de coisa. Está incentivando a vir mais. Nem todos os roraimenses pensam assim. Fabiano abriu uma padaria no ano passado. De 8 funcionários que contratou, 5 são venezuelanos. Todos com os mesmos salários, direitos e as mesmas obrigações.
Eu não posso discriminar, né, venezuelano ou brasileiro. Eu acho que desempenhando a sua função, para mim, tanto faz, ser brasileiro ou venezuelano. Marianela é uma das funcionárias. Tinha 2 anos sem fazer nada, aí consegui este aqui, já tem 1 ano. Aí muita gente sem emprego, agora morando na rua, né? Eu estou morando em uma casa com minha família, minha esposa, minha filha, um sobrinho. Você tem sorte? Tenho muita sorte. Sentado hoje na cadeira de conciliador da Vara da Justiça Itinerante de Boa Vista, Oswaldo Ponce está mais perto do que já foi um dia. Mas para chegar aqui, passou pelo pior. Juiz federal na Venezuela e professor de Direito Constitucional, ele ganhou inimigos. Entre eles, ministros, governadores e generais, ao recusar vender suas decisões judiciais. Tocaram fogo no meu carro importado que eu tinha. Interceptavam meus filhos, interceptavam minhas comunicações, me ameaçavam, mandavam recado com meus filhos. Até que um dia chegou essa nefasta notícia que acabou com minha vida. E que foi essa desgraça que aconteceu comigo, que é a morte do meu filho. O senhor Ponce vendeu o que tinha e com os outros filhos veio para o Brasil. Deu tempo de alugar um quarto, uma coisa, e quando acabou o dinheiro a gente começou a virar-se, né? Como? De muitas formas. Eu limpei quintal, limpei para-brisa um dia. E quando o senhor Ponce achou que tinha atingido o grau mais profundo de desesperança, ele recorreu ao último recurso que havia trazido lá da Venezuela. E o que era só alimento da alma, virou também o sustento da casa. Eu saí com uma mala de uma mão e a outra mão saí com meus instrumentos, o violão e a harpa. E ele começou a fazer sucesso nas ruas de Boa Vista, até que um juiz de Roraima soube da história do ex-juiz federal venezuelano. Hoje ele ganha a vida como tradutor juramentado e continua a trabalhar como conciliador na Justiça de Roraima. Não foi de graça, não foi que cheguei e me deram. Eu conquistei com todos os requisitos legais e acadêmicos para estar aqui. Pelo Brasil, o senhor Ponce tem respeito e gratidão. O povo brasileiro é um povo muito acolhedor, com um coração ainda maior que seu território, que é bastante grande. Agora, nossa série especial, 7.000 venezuelanos que fugiram do país em busca de emprego e melhores condições de vida vivem em abrigos de Roraima. As barracas que servem de moradia temporária abrigam até 10 pessoas. Eles vêm esperando por isso. Um lugar no ônibus com destino a Boa Vista. Agora começamos todo, se Deus quiser. Sueños, sim. Muitos. Bueno, de progresar, de hacer una buena vida. Essas pessoas estão aqui em Pacaraima já há 1, 2, 3 meses. E hoje, finalmente, surgiram vagas em um abrigo em Boa Vista. E lá, da capital de Roraima, é que elas vão tentar arrumar um emprego Brasil afora. Depois das etapas que o Exército chama de ordenamento de fronteira e abrigamento, o foco é a interiorização. Levar os exilados venezuelanos para todos os cantos do Brasil onde houver emprego. Segundo a Polícia Federal, de 2017 até hoje, 213 mil venezuelanos fixaram residência no Brasil, o que faz deles o 7º maior grupo de imigrantes no país. Mas para conseguir uma vaga de trabalho no mercado brasileiro, milhares de exilados atendidos pela Operação Acolhida aguardam. Boa Vista, existem 11 abrigos. Só neste, o Rondon 3, que é o maior da América Latina, há 1.136 pessoas.
existem 3 rondons. Rondon 1, 2 e 3. Olha aqui, veio uma menininha abraçar aqui o Lúcio, nosso cinegrafista. Olá, que tal? Tem muita criança aqui, né? Muita criança. A gente poderia fazer um paralelo com o campo de refugiados? Como esses que a gente vê no Oriente Médio, na Jordânia, na África? É um campo de refugiados, né? Mas com uma característica diferente, que os refugiados de lá, eles estão saindo de uma guerra. O país vive uma guerra. E aqui é uma crise humanitária. O senhor acredita que o Brasil tem o dever de acolher essas pessoas? Faz parte, né? O Brasil, ele é um país acolhedor, sempre foi assim. A acolhida aqui é completa. As refeições são doadas por uma ONG e distribuídas pelos próprios abrigados. Aqui nesse abrigo existem 2 tipos de barraca. Esse tipo aqui, que é do Exército Brasileiro, feito em lona, bastante arejado e amplo, até cabem umas 9, 10 pessoas. E lá do outro lado, há um outro tipo de barraca. Entre essas 2 partes do acampamento, tem aqui uma lavanderia coletiva. Hoje é domingo, então o pessoal está aproveitando para colocar em dia a roupa suja. E lá do outro lado a gente já vê esse outro tipo de barraca. Essas aqui foram doadas pela ONU, Organização das Nações Unidas, e são de fabricação sueca, feitas para suportar baixas temperaturas. Aqui em Boa Vista a temperatura chega a 33, 34 graus. Então é bastante quente. Mas os refugiados não reclamam, porque eles dizem que preferem passar calor aqui no Brasil do que fome lá na Venezuela. Com licença. Olá, buenas tardes. Reyes está no abrigo há 9 meses. Foi uma das primeiras a se instalar aqui. São quantas pessoas que estão aqui nesse... Aqui é 6 pessoas, aí aqui é outra família. São 2 famílias. Isso é tudo que vocês trouxeram da Venezuela? De Venezuela solamente trajimos uma maleta. Só uma mala de mão, aquela preta ali? Não, roupa e o que era a alimentação do menino, mais nada. Mais nada. Reyes e a mãe Silmara são enfermeiras. E quanto tempo vocês vão ficar aqui no abrigo? Não, já estamos prontos aí. Indo embora? Sim. Para onde você vai? Para Mato Grosso. Mato Grosso? Minha irmã está allá. Ah, e vai ter emprego lá? Eso es lo que quiero, procurar un empleo antes para no llegar en la nada y quedarme así como que... Entendi. O ócio e a espera preenchem o tempo de quem vive nesse estado de transição. A Diren era professora na Venezuela. Conseguiu trazer a filha adolescente há pouco tempo e agora quer ir com ela para Curitiba, onde o clima é mais ameno. A senhora tem sonhos? Ay, por supuesto, anhelos de prosperar en este país, de servir, de que mi profesión sirva también para los niños venezolanos o brasileños, dar mi aporte en ese sentido. A Diren espera conseguir um emprego como os 14 mil venezuelanos que já foram interiorizados. A maioria para os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Pelo menos 6 mil tiveram a ajuda de gente como este empresário, que largou tudo em São Paulo e mudou-se para Boa Vista para ajudar os exilados. Carlos faz uma ponte entre venezuelanos, governo federal e iniciativa privada. E assim consegue passagens aéreas e postos de trabalho. Diariamente eu sou criticado nas mídias sociais. Por que você está ajudando um pobre estrangeiro quando temos tantos pobres no Brasil? E eu só tenho que lamentar quem faz essa visão, essa leitura, essa interpretação. Porque nós não podemos comparar o que é ser um pobre no Brasil e ser um refugiado. Criar raízes num país que tem as dimensões de um continente é um sonho hoje mais próximo para esses venezuelanos. No avião da Força Aérea Brasileira, eles embarcam para Brasília. E é lá, no Planalto Central, que começam uma nova vida.